Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos neste domingo 12 de outubro. Para nós no Brasil, uma grande solenidade, quer dizer, é mais que uma festa, é a nossa padroeira, é a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. Hoje, esta solenidade é tão importante que o tempo comum cede lugar a ela. E é esta solenidade que hoje nós vamos refletir. Estamos com o evangelista João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. E este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que nós ouvimos nos faz compreender esse mistério bonito que é o mistério da Virgem Maria, Imaculada Conceição, Aparecida do Brasil. Nós estamos com Jesus, sua mãe e os discípulos em Caná da Galileia, numa festa, num casamento, que naquele tempo durava pelo menos uma semana. E o que aconteceu nesse casamento? De repente faltou vinho. Hoje seria, faltou cerveja, faltou Coca-Cola. A mãe de Jesus, mulher atenta, percebeu os apuros, percebeu a necessidade que se encontravam. E vai dizer a ele, o filho: eles não têm mais vinho. Parece até que Jesus falta ao respeito com sua mãe. O que nós temos que ver com isso? Nós também fomos convidados. A minha hora não chegou. Qual é a hora de Jesus, meus irmãos? A hora da cruz. A hora em que ele vai entregar livremente a sua vida na cruz para resgatar o homem, a mulher, a humanidade. Resgatá-los do pecado, reconciliá-los com Deus. Essa é a hora de Jesus, a hora da cruz, que a sua mãe, fazendo um pedido, eles não têm mais vinho, antecipa. E de repente, não é? Aquelas talhas destinadas à purificação dos judeus, não é? Foram enchidas com água até a boca, cada uma cabia mais ou menos 100 litros. Jesus mandou que fossem levar ao mestre-sala e de repente era um vinho de excelente qualidade.
Esse vinho de excelente qualidade aponta para Jesus. Ele é a novidade perene. Não contam mais as talhas de água destinadas à purificação dos judeus. Elas caducaram. Agora o que conta é o vinho. E o vinho significa o que na Bíblia? Significa alegria. Jesus, a pedido de sua mãe, está com alegria anunciando que o reino chegou. E este é o primeiro sinal. Em Caná da Galileia, vinho em abundância. Jesus manifestou já a sua glória. E diz o texto do Evangelho, os discípulos creram nele. Ao longo de todo o Evangelho de João, vão acontecendo sinais que vão chegar, vão ter o seu ápice na ressurreição de Lázaro, que já aponta para a sua e a nossa ressurreição. Este, então, é o Evangelho que nos permite ver Jesus iniciando o seu ministério, com a presença da sua mãe, com a presença dos discípulos, num banquete, numa festa. O reino de Deus é como um banquete. O reino de Deus é como uma grande festa, é como um casamento. Não pode faltar a alegria do vinho. Jesus é esse vinho novo, esse início de uma humanidade nova que alegra os corações. Quando o Papa Francisco veio no Brasil em 2013, ele fez uma reflexão bonita lá na Basílica de Aparecida, falando sobre o encontro da imagem de Nossa Senhora com o título Aparecida. Aparecida porque a sua pequenina imagem apareceu nas águas do rio Paraíba. Por isso, Imaculada Conceição Aparecida. E o que o Papa disse? Na pobre barca, com redes frágeis e talvez remendadas, barca da igreja, comparando esta barca com a barca da igreja, sem a força dos grandes transatlânticos, dos grandes navios que cruzam os oceanos, mas plena da presença de Deus, que em meio aos pobres, sem recurso, agiu e continua agindo. É a ação de Deus que se faz presente, onde parece que tudo está perdido. Tudo está perdido. Segundo, a certeza que a força da igreja não reside nela própria, na igreja própria, mas se esconde nas águas profundas de Deus, nas quais ela é chamada a lançar as redes. Lançai a rede para as águas mais profundas. Seu trabalho, tenacidade, fadiga, planejamento, organização, se encontram plenamente aí. Lançar as redes, não ter medo das águas mais profundas. A grandeza e a força do mistério presentes na simplicidade é que fala mais alto. Às vezes, perdemos aqueles que não nos entendem porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora, muitas vezes, uma racionalidade, uma ideologia, por que não uma espiritualidade totalmente alheia à nossa vida, à vida do povo, à realidade do povo, ao seu sofrimento, suas carências, uma espiritualidade, me perdoem, totalmente caduca. Sem a gramática da simplicidade, a igreja se priva das condições que tornam possível pescar Deus nas águas profundas do seu mistério. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom se a gente se abrir a este mistério, compreender a presença de Maria Aparecida a partir desta realidade. Igreja, numa rede que faz a travessia do mar da vida, portanto, cada vez em águas mais profundas, sabendo que Deus está presente.
Vamos então nos confiar à proteção, ao amparo, à presença de Maria na vida da igreja, na vida de Jesus, desde quando ele iniciou o seu ministério. Porque quem tem amizade com Maria vai poder provar do vinho novo que é ele. E com ele vai estar na mesa do banquete, do festim celeste, no último dia e por toda a eternidade. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe nosso Brasil, nosso povo, nossa igreja, os bispos, os padres, as lideranças leigas, os pobres, os que sofrem, as nossas lideranças políticas, para que a justiça, a dignidade, a alegria, o caminhar juntos fale sempre mais alto e expresse o reinado de Deus entre nós. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.